para o esporte, quem você acha que é maior, o Senna ou o Pelé? Boa pergunta, hein? Mas acho que é o Pelé, né? Pelé é uma coisa assim mitológica mesmo, né? Fala galera ligada no canal Exclamação, aqui para mais um vídeo, dessa vez mais uma entrevista no canal. Primeiramente agradecer a vocês, chegamos à marca de 1.400 inscritos no canal, muito obrigado, você que é inscrito aqui no YouTube, você que segue a gente lá no Spotify, no Apple Podcast, também no Deezer, muito obrigado, e nada mais nada menos, temos Thiago Lopes comigo, Alessio Torquato e Bruno Vicari. Sim, Bruno Vicari dos canais ESPN, Fox Sports, está aqui com a gente para tocar uma ideia. Fala, Vicari, como você está? Primeiramente, obrigado por conceder essa oportunidade para a gente. Tudo bem, Daniel? Thiago, Alessio, obrigado aí vocês pelo convite. Faz tempo aí que vocês me convidam. Infelizmente eu não consegui antes, mas que bom aí que hoje deu certo para a gente conversar. E vou fazer o convite aí pro pessoal. O pessoal já está se inscrevendo aí, mas mais inscritos então aí, né, no podcast também, que eu vi o Daniel falando. Espero que vocês curtam aí nossa conversa e que vocês continuem acompanhando aí o canal Exclamação. Vocês escutaram o Vicari, né, gente? Se inscreve aí, dá uma moral pra gente, deixa o like. E para começar aqui, Vicari, te perguntar o que te levou a ser um jornalista e quais os profissionais da mídia esportista que te inspiraram para começar? Bom, o que acho que me inspirou, acho que é a mesma coisa que vocês, assim, né? Primeiro, uma paixão, assim, muito grande que eu tinha por futebol, que como muita gente, né? Tem muita gente que vai para o caminho de jogar, não foi meu caso, né? Mas aí eu sempre, cara, curti muito, assim, essa coisa também, que acho que é como é o caso de vocês, de ver os debates na TV, ver os programas, né? Quando eu era mais novo, não tinha TV a cabo, né? Era mais a TV aberta mesmo, então não tinha tanto programa quanto tem hoje, era mais ali ou no domingo à noite ou durante o dia era Globo Esporte, mas mesmo assim durante o dia eu estava no colégio, na escola, então nem conseguia assistir muito. Então era mais domingo à noite assim que eu acompanhava, né? Também por influência do meu pai que sempre viu, leu e acompanhou muito, né? Isso eu tô falando de TV, né? Mas no rádio eu ouvia muito rádio, né? Na minha época também, né? Não tinha pay-per-view, então os jogos eram muito no rádio. Então, assim, as pessoas que me inspiraram, depois eu tive muita felicidade de trabalhar com todas elas. Então, quando eu estou falando do rádio, eu ouvia desde pequeno Milton Neves, Vanderlei Nogueira, Cláudio Karsug, né? Esses caras da Jovem Pan. Depois eu fui trabalhar lá, né? O Flávio Prado, o Quartarolo, acho que o Vanderlei eu já falei aqui, né? Nilson. Então, foram caras com quem depois eu trabalhei. E na TV tinha o Cartão Verde, eu acompanhava o Trajano, Juca Kfouri, Flávio Prado também, o próprio Mesa Redonda, que tinha o Avalone, que falava exclamação, né? Então, essas são as minhas referências. Ó, de todos esses que eu citei, o único com quem eu não trabalhei foi o Avalone, mas todas as outras minhas referências eu já tive a felicidade e a oportunidade de trabalhar. Só um spin-off para você aqui de bastidor. Meu canal Exclamação se chama Exclamação justamente por conta do Avalone, que falava exclamação, meu Deus, Palmeiras. Isso aí. Exatamente. A exclamação era uma coisa dele, né? Eu imaginei que fosse por causa disso, né? Apesar de vocês serem mais jovens, assim que eu, né? Não sei quantos anos vocês têm. Quantos anos vocês têm aí? 20, 20. todos. Todos 20? Vocês viram, É. então, a Valone, assim ou não? Ele Em já estava um pouco ação? mais de idade, assim, mas a gente chegou a Acho ver que sim. nessa reta final de Rede TV, talvez, né? Sim. Mas não o que era o Mesa Redonda ali na época dele, né? Que isso aí, pô, eu era pequeno, né? Isso foi anos 90 lá, né? Então, mas enfim, são esses caras aí, né, que me inspiraram. E aí, como eu falei, eu tive a felicidade de trabalhar com todos eles depois, com alguns até hoje. E como foi o início da sua trajetória na área esportiva, assim, já entrando na Jovem Pan? Eu tenho para mim, já comentei com o Alessio e com o Daniel também, que para quem está ingressando na área, acredito que entrar na rádio de início, a projeção profissional, acho que é melhor. A gente produz também o podcast, a gente se sente mais leve, assim, não se preocupando com a imagem, né? É, Como é a importância para você da rádio Jovem não Pan? só a projeção, mas uma liberdade de aprendizado muito grande que você tem no rádio, né? Porque você tem que ter um improviso muito grande, você tem que ter um raciocínio muito rápido, porque você está numa transmissão de jogo, né? Ou apresentando um programa, e é tudo ao vivo, as coisas mudam, não é roteirizado como é, na maioria das vezes, na televisão, né?
Talvez hoje o YouTube te dê um pouco dessa liberdade como era o rádio antes, mas assim, nada é como o rádio, pelo fato do rádio, para um comunicador, você, para segurar a tua audiência, ou para você, né, segurar a pessoa te ouvindo, você precisa ser muito expressivo no que você está falando. Então, você precisa ser muito claro, ao mesmo tempo você precisa, né, ter assim, uma linguagem muito clara e que aproxime o cara. Então, às vezes, por exemplo, numa televisão, tem várias coisas que atraem o telespectador a assistir aquele programa. Pode ser desde o visual, o que as pessoas estão falando, claro, o conteúdo, que é o principal, mas você tem outros elementos, né? O estúdio, a iluminação, o vestuário, o GC que está ali embaixo, a qualidade da imagem, qualidade do som. No rádio não, é só a voz do cara que está falando. Então aquilo te dá um aprendizado muito grande, deu para mim, né, um aprendizado muito grande vendo esses caras aí todos. E esse meu início foi muito, acho que para mim foi muito importante por causa disso, assim, foi uma escola muito grande. E conta pra gente um pouquinho da final de 2007 da Champions, do Milan, que eu ouvi a história que você contou lá no Danilo Gentili. Aquela história é realmente verídica? Você teve uma oportunidade ali, agarrou, vou aproveitar aqui e mandou bem, né? Não, então, tem muito disso de você aproveitar a oportunidade, né? De você estar num lugar e... Porque, assim, hoje a gente vê que até é mais comum uma pessoa entrar numa rádio, até na TV, e em pouco tempo ela já está no ar, né? Naquela época era muito difícil, até porque os caras que estavam lá apresentando o programa ou na reportagem, nos comentários, eram caras muito experientes. Então era difícil alguém chegar e ter um espaço, por menor que fosse, né? Então, assim, isso que eu estou contando assim, aconteceu comigo, mas não só comigo, né? Aconteceu com esses, alguns que vocês citaram. Por exemplo, o Everaldo Marques, né? Que hoje, poxa, o cara é narrador da Globo, né? Ele também, tipo, suou muito para conseguir falar. O próprio Felipe Mota, que está hoje comigo ali na ESPN. Eu não sei se vocês conhecem o Ulisses, que faz o Correspondentes Premier lá com o pessoal. Também é outro tipo. Nós começamos todos juntos. Né? A gente é todos da mesma... Né, a gente conseguiu o nosso espaço junto ali na rádio. E aí eu entrei na rádio em 2003 e trabalhava na produção do programa, né? E aí em 2007 aconteceu isso que eu contei lá, né? Eu estava na Itália, estava lá viajando, e aí aconteceu a final da Liga dos Campeões. E aí meu chefe me ligou e falou assim: pô, entra daí para falar da festa, né, do Milan, se o Milan for campeão, né? E aí na hora ele me ligou, só que eu não estava exatamente em Milão, eu estava perto, né, de Milão. Mas assim, estava tendo uma festa um pouco tímida. Só que a gente estava lá com a imagem que não tinha aqui do Brasil, a imagem do que estava acontecendo na praça. E não é como hoje, né, gente? Estou falando de 2007, não é como hoje que tem o Twitter, o próprio Instagram, que as pessoas estão fazendo live, que na hora você está vendo ali. Não. A gente tinha uma imagem, eu estava vendo o que estava acontecendo na Itália, mas o Brasil não estava vendo o que estava acontecendo lá. Então, assim, tudo bem, por mais que eu não estivesse na praça, exatamente no lugar ali, eu estava num lugar mais ou menos próximo e vendo o que estava acontecendo. Então, estava meio que transmitindo o que estava acontecendo em Milão. Só que aí eu chamei uns dois moleques que estavam lá, que eu conhecia, assim, para fazer né, para dar um calor no negócio. Aquela valorizada do negócio. Deu uma valorizada, né, porque foi o que eu contei lá, né. Eu falei assim, eu passei e vi um moleque lá, tipo, de tarde, assim, né, fazendo uma pizza lá. Falei, pô, vou vir ver o jogo aqui. O cara, não, vem, a gente vai ver o jogo. Aí fui. Só que, tipo, acabou o jogo, acabou, não teve mais nada. A cidade era pequenininha, foi cada um pro sua casa dormir, né? E aí o moleque ficou comigo lá e cantando e tal. E isso, assim, aqui, né, pra quem tava ouvindo, aquilo que eu tava contando pra vocês, foi muito legal, segurou muito as pessoas, sabe? Artisticamente, imagina que, assim, além da informação que eu estava passando do que estava acontecendo na Itália, para quem estava ouvindo, estava realmente se sentindo lá. E ouvindo, e estava né, imaginando, vendo qual que era a festa da torcida do Milan ali na época. Então, assim, foi uma oportunidade que eu peguei. Eu, tipo, não que eu tenha mentido, mas eu menti, assim, um pouquinho, né? E no final eu não menti, não menti na minha informação, entendeu? A informação foi passada de maneira correta, só o lugar ali que talvez eu não estivesse assim exatamente onde as pessoas imaginavam que eu estava, entendeu? É a oportunidade faz a circunstância, né, Vicário? Mais ou menos isso. Hoje isso mudou muito, né? Porque hoje, dificilmente, por exemplo, eu estou citando um episódio que aconteceu na Jovem Pan. Hoje mesmo, a Jovem Pan, ela transmite
a programação dela via YouTube. Hoje seria mais difícil fazer isso, né, do mesmo jeito. Eu falaria que eu estava aqui, ó, tô aqui na Itália, numa cidade próxima, mas não exatamente na praça que eu falei que eu estava, né, porque com a imagem não daria para, entre aspas, dar esse drible, para não dizer mentir, entendeu? Até como você citou, tem o Instagram, Twitter, várias lives assim que são instantâneas, né? Tá tudo acontecendo O no mesmo jogador faz a momento, né? live, né? O Sim, jogador tá fazendo a live naquele momento, na festa. exatamente. Na época, 2007, televisão aberta era o que mostrava tudo, né? E era o que o pessoal tinha acesso, né? Um Isso. contexto completamente diferente de hoje. Nem faz tanto tempo assim, né? Sim, Mas mudou muito, né? bastante. Falando um pouquinho sobre outra situação histórica, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre aquele GP de Interlagos de 2008, onde você entrou no box, Massa praticamente campeão, e hoje não. Foi bem isso, porque é o que eu contei, a gente fazia essa transmissão, né? Com essas pessoas que eu falei até, né? O Felipe, o Ulisses, né? Éramos nós três os repórteres ali em Interlagos, exatamente esses que eu citei. O Felipe, que cobria a Fórmula 1 e toda a Fórmula 1, né? Ele viajava e era o repórter da Fórmula 1, então para todos os países ele viajava, mas aqui quando chegava em São Paulo, a gente tinha uma cobertura maior e tinha outros repórteres que participavam da transmissão. E aí o Massa estava naquela de ser campeão, aí a gente armou, então vai ser o seguinte, o Felipe vai ali para perto do carro, porque ele tinha uma credencial que dava para entrar na pista. O Ulisses, eu não lembro exatamente onde estava, mas ele estava, acho que era numa saída ali, num local para uma onde os pilotos saíam e iam tipo uma zona mista, entendeu? E eu falei assim, eu vou pro box da Ferrari, a gente se dividiu nessa. Né? Aí o Massa sendo campeão, faltando 1, 2 voltas, tal, levou pro box. Entrei no box, porque aí quando tivesse ali, o que tá acontecendo aí, o que tá acontecendo aqui, eu ia estar ali no box da Ferrari, que era onde estava a família, onde estava a equipe, né? Então ia ter festa ali, né? Aí deu assim a última volta, né? Tipo, já subindo assim, aí o Massa tipo passa, entra assim ali na reta, né? Sobe na reta dos boxes ali, em primeiro, e aí caiu o meu retorno de áudio, acabou a bateria, pilha, né? Porque você ficou o dia inteiro com a pilha e aí acabou a bateria. E aí nessa de acabar a bateria, eu não me desesperei, porque eu falei assim, ele não vai me chamar, era o Theo José que estava narrando, né? Eu não fiquei tão apavorado, porque eu falei assim, o Theo não vai me chamar agora. Porque ele ia narrar toda a vitória, né, a comemoração, ia ter um comentarista, o Karsug estava lá, ele ia comentar, ia chamar o Felipe, então eu sabia que assim, eu ia ter tempo tranquilo para trocar minha bateria, que não ia ter problema, né? E aí o Massa tal passou na frente, só que ali a gente tinha imagem da TV, né? Aí o Massa passou na frente e já começou aquela baita festa ali, de família, os pilotos, os mecânicos, tudo. E aí caiu e eu sem entender. Aí, de repente, as pessoas param de comemorar. Aí eu, tipo, fiquei assim, mas, meu, o que tá acontecendo, né? Aí que eu me apressei para trocar a bateria, para entender por que o Massa, mesmo passando não lembro, em primeiro, né? Acho que ele passou no dia, por que ele não tinha sido campeão se o Hamilton estava em 8º, né? Aí nessa de eu trocar a bateria, aí eu voltei a ouvir o Theo, e o Theo explicou que na última curva, ou ali no meio, ali, né, antes da subida, ele passou o Hamilton passou o Timo Glock, e aí eu não lembro se ele foi de 8º para 7º, ou de 7º para 6º, e com esse 1 ponto era suficiente para ele ser campeão. Então, assim, eu vivi, acho que num mundo paralelo ali, de 1 minuto, pelo menos, do Massa conquistar o título da Fórmula 1. E que os caras comemoraram na hora ali também, porque não tinha imagem no Hamilton, né? A imagem na hora ficou no Massa, tipo, comemorando, e aí, na verdade, as pessoas só perceberam que o Hamilton tinha passado, porque depois ali dele completar a volta, 30, 40 segundos, o computador acusou que o Hamilton tinha passado, mas ninguém entendeu onde era. Foi isso daí. Essas coisas do rádio, assim, que são muito, né, que dão aquele aprendizado, né, que eu estava contando para vocês, né, essa improviso, esse tipo de coisa, né, são transmissões ao vivo que você vai pegando isso. Um dia muito triste pro brasileiro, né, cara? Putz, eu lembro aquele dia eu era menor, eu chorei pra caramba. Assim, foi até bastante emocionante ali, porque ele venceu a prova, né, também, mas assim, era um título, né, mundial, assim, né, então, que acho que não sei se está tão perto de acontecer agora também. É uma comparação que o Daniel fez, que é como se o Brasil tivesse perdido uma Copa do Mundo aquele dia, né?
é algo muito ruim para os brasileiros, né? Eu acho que sim, foi não sei se foi uma derrota numa final, não sei se foi um 7-1, vai, Ah, um autor de um 7-1, Foi em mas foi uma, 2010, vai, um 2010. foi um 2010. 2010, isso, foi um 2010, um 2018 aí talvez, isso daí sim, acho que sim. Gente, seguindo aqui, a gente está com bastante coisa histórica hoje. E para você, eu queria te perguntar qual a sensação de cobrir 2 Copas do Mundo e o ouro inédito do Brasil em 2016 das Olimpíadas? Putz, foi muito legal também, né? Nos dois casos pelo SBT, né? Em 2014 eu rodei assim o país, né? Foi uma experiência assim das melhores na minha carreira, porque eu viajei o país inteiro. Eu acho que assim as pessoas, até pelo SBT ser uma emissora nacional, as pessoas do país também começaram, né, viram mais do meu trabalho, né? Então eu trabalhava assim o dia inteiro mesmo, das 6 da manhã às 10 da noite praticamente no ar, porque a equipe do SBT também não é tão grande, né? Não era grande. Isso depois se repetiu na Rússia também, né? Então a gente trabalhava muito, mas assim foi uma experiência muito legal. Nos dois casos, na verdade, nos dois casos não. Em 2014 eu não estava no Mineirão, em 2018 eu estava dentro do estádio, né? Ali em Kazan. E a de 2016, a Olimpíada, foi curioso, porque eu estava no ar no SBT Brasil, o jornal, eu lembro que o programa, a final do futebol foi num sábado, acho que começou tipo às 6, assim, e terminou exatamente dentro do jornal, e eu estava então, tipo, na hora no ar. Então eu dei a informação, mas eu não estava assim, quer dizer, eu estava no ar aqui, né, imagina com a câmera e com uma televisão aqui, assim, né, menor. Claro que a maioria das pessoas estava assistindo ali a final, né, na Globo, não lembro se tinha alguma outra emissora transmitindo, mas também, né, às vezes a gente pensa assim, pô, o cara vai ser jornalista, vai estar lá, na hora, na final, no campo, tipo, também não é só isso, né? Acho que 2016 é um exemplo, eu tava, tipo, no ar sem assistir ao jogo, né? Eu tava trabalhando, mas mesmo assim eu passei a informação ali também. Tava num link, né? Eu tava no link fora do estádio, né? Vocês entenderam. E como que era conciliar a ESPN com o SBT? Principalmente na Copa da Rússia, que você estava cobrindo pelas duas emissoras. Então, aí, cara, era um trabalho enorme, né? Porque, imagina, primeiro que assim, você já tem um fuso horário diferente, isso já te complica muito. E não é de 1 hora ou 2 horas, né? Era um fuso horário de 6 horas. Então, assim, chegar a mudar o seu turno, né? Tipo, quando era noite lá, era tarde aqui. Eu entrava ao vivo no jornal lá no SBT, o jornal era 8 da noite, pô, era 2 da manhã para mim lá. E no dia seguinte de manhã eu já estava entrando de manhã na programação aqui também, né, do SBT, ou você tinha que estar acordado de manhã, porque as coisas aconteciam lá de manhã. Né? Então, tipo, lá tinha, sei lá, tinha o voo de manhã cedo, ou treino de manhã cedo, então você tá meio que nos dois horários ao mesmo tempo. Né? E aí, além de tudo, trabalhando para as duas emissoras. Mas, assim, foi super legal, acho que nos dois casos a minha cobertura funcionou assim para os dois lugares e foi muito legal. São emissoras com públicos assim diferentes. Primeiro assim, na ESPN é muito mais específico, né? Você tem lá, sei lá, Brasil e Bélgica, por exemplo. Cara, o público do SBT conhece todo mundo da Bélgica, né? Ele sabe quem que é, né? Qualquer cara que você falar, sabe quem que é o Lukaku, sabe quem que é o Kevin De Bruyne. Para o SBT, por ser mais popular, tem o cara que sabe tudo e também está te assistindo, mas você também está falando para a pessoa que não tem ideia de quem é o De Bruyne. Então você tem que ter uma linguagem assim também mais clara para essas pessoas, para esse público, entendeu? Você tem que ser mais popular nesse sentido. Não que ele entenda menos, não seja mais fácil que ele entenda menos, muito pelo contrário. Você tem que dar informação com a mesma qualidade, mas uma forma até mais clara para o cara entender. Você comentou de muito trabalho, né? É aquela, dormir pra quê, né? Pra que eu vou Então. dormir? Mas assim, eu vou falar que quando você tá ali no ambiente, cara, você quer estar, entendeu? Você também não quer dormir. Perder nada, né? Você não quer perder nada. Pô, você tá lá na rua, imagina, É gente. uma experiência satisfatória, né? Você tá lá, é claro É que assim, verdade. depois de muito tempo cansa, mas assim, quando bate o cansaço, aí você tem que parar e pensar assim, pô, eu tô numa Copa do Mundo, tô né, na Rússia, tô no SBT, tô na ESPN, Um isso vale, privilégio. privilégio, isso tira qualquer cansaço. É motivador, né? Com Além de certeza. você gostar do que você faz, você tá fazendo algo que é um evento mundial, o maior Isso. evento de futebol do mundo. Então, acho O que a que gente sempre por si sonhou só, né? fazer, né? É Isso. verdade.
Por E aí si você só pensa você assim, tira vontade, e né? aí você pensa, pô, quanto que a emissora investiu para eu estar aqui? Quantas Uhum, pessoas da própria emissora que gostariam de estar e não estão, entendeu? verdade. É verdade. Cara, isso aí, meu, pra mim, assim, é uma coisa que eu nunca recusei esse tipo de trabalho, não, sabe? Muito pelo contrário, eu quero estar em todas. Bacana. E nessa pandemia, nessa quarentena aí, né, nesse último ano, entrando um ano praticamente disso, você Isso. também ficou em casa fazendo bate-bola debate, outros programas. Eu queria te perguntar como foi isso e as coisas boas e as coisas ruins desse trabalho de home office, que também chegou à televisão, né? É, exatamente um ano, porque eu lembro que a nossa última transmissão lá foi no dia 17 de março. Então, Um, né, um do ano ano ontem. passado. Um ano ontem, é. Mas, ó, se a gente pensar que, ó, porque, ó, a gente parou de transmitir no dia 17 de março, numa sexta. Aí, tipo, segundo tava no ar, né? Então é isso, é um ano. Ah, foi muito diferente, foi uma coisa que a gente nunca imaginou fazer. A gente não tinha essa conversa que a gente está tendo. Tudo bem, vai. Quando eu entrei lá da Rússia, eu usei Skype também, né? Mas tudo bem, você está num outro lugar, você está num outro país, né? Não de casa. De casa a gente nunca imaginou fazer e todas as pessoas assim. Então, a gente também, claro, aquela história, né, que todo mundo já falou, a gente também teve que se adaptar à situação e tal. Funcionou, né? Mas ao mesmo tempo, agora que a gente voltou para o estúdio, a gente vê como é bom realmente estar no estúdio, sabe? Que fazer de casa, beleza, Algumas vezes tal. precisou da ajuda da sua filha aí no dever de Também. casa? Então, esse foi o tipo de coisa que, assim, no começo, tudo era engraçado, né? Tudo era festa, né? Mas Sim. depois de um tempo, puta, cara, sinal trava, a bateria tá acabando, puta, vira um saco, né? Sim. Mas aí quando a gente volta pro estúdio, a gente vê como realmente, tipo, fazer no estúdio, se tá no ambiente, é muito melhor, né? Acho que para quem tá vendo também. Mas claro que a gente ainda tá assim, não é que a gente voltou 100%, tem muita gente trabalhando de casa, a maioria, né, do canal ainda continua de casa, mesmo de nossa equipe técnica, equipe de produção, então ainda tá sendo assim, a gente ainda não voltou 100% e acho que vai demorar para voltar também, né? A gente tem tomado muito cuidado mesmo, a gente fica o menos tempo possível dentro do prédio ali da ESPN. Então, acho que vai ser legal quando daqui a alguns meses a gente espera voltar tudo ao normal. Perfeito. Se estivesse ao normal, de repente a nossa entrevista seria presencialmente, né? Pois é, então. Então, Seria uma honra revisitar lá a ESPN. então. Podia ser sim. Queria perguntar agora para você como está sendo essa junção dos apresentadores, comentaristas dos canais Fox e ESPN. Meu, isso está sendo uma coisa assim muito legal, muito até divertida assim, porque assim, a gente não trabalha, né? Eu conhecia muitas pessoas que já trabalhavam lá, né, por exemplo, algumas pessoas que são próximas minhas, né? Eu citei, por exemplo, o Felipe, o próprio Sormani. Nossa, eu cansei, né? Eu era muito próximo do Sormani quando trabalhava na Jovem Pan. Depois a gente foi para caminhos diferentes e aí voltar a fazer programa com ele foi O super Rodrigo legal. Bueno também, né, trabalhou com vocês. Não, a Jovem Pan não. O Rodrigo Bueno trabalhava na ESPN, Sim, né? isso, Então na ele, o ESPN. Edu Elias, né? Alguns caras, o Vinícius Nicoletti, alguns caras voltaram para Sim. ESPN, né? Então, assim, está sendo muito legal, assim, reencontrar muitas pessoas e conhecer outras pessoas, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando teve a final da Libertadores, eu fui fazer o pós-jogo, o Sport Center, depois, ou era futebol na veia, acho que o Sport Center, logo depois do jogo do Palmeiras, né? Aí, pô, eu tô vendo o jogo ali na Fox, né? E tá lá o Prietozinho, eles estão transmitindo, aí o Prieto fala assim, pô, daqui a pouco vai começar o Sport Center com o Bruno Vicari, o Bruno tá chegando. Eu, pô, achei um negócio tão diferente, assim, sabe? Tão legal, pô, o Prieto que é um cara que eu também sempre assisti, sabe? E de repente tá lá me chamando, achei um mó barato, assim, aí depois de interagir com ele também no programa que eu tava apresentando, então foi uma coisa muito legal, assim, para mim. E assim, ver que as pessoas que agora estão chegando também estão super empolgadas em fazer um canal maior, assim, então tá uma energia muito boa aí de todo mundo. E qual que é a sensação de ser um dos escolhidos para apresentar o Sport Center neste momento? Então, isso aí, cara, foi outro privilégio, assim, né? Do mesmo jeito que a gente tá falando assim, poxa, vai para a Copa do Mundo, ou como eu falei assim, quando apresentei o Bola de Prata
edição 50, né? Foi muito marcante aquela apresentação junto com o Luciano, com a Valls. E aí, quando também me chamaram para fazer o Sport Center, falei, pô, tipo, fazer um Sport Center, tipo, só fazer um Sport Center já é uma coisa muito pesada, né? De responsabilidade. E aí, assim, ó, a gente quer que você faça aqui, né, no nosso novo... A gente vê que tem as edições, 2 edições lá e ainda tem o de casa. E você tá lá no estúdio. Isso. Não, e assim, do mesmo jeito que eu falei aqui para vocês, assim, quando você vai para uma Copa ou para um grande evento, você fala assim, nossa, quanto a emissora investiu, né? E nesse caso é a mesma coisa. Poxa, a emissora fez um investimento enorme para estar aqui né, para ter esse estúdio novo, tanta gente trabalhando, sabe? Imagina isso, quanta gente trabalhou, quanto tempo, quanto foi investido, e aí quando o negócio vai pro ar, que tá todo mundo vendo, tipo, é você que vai estar lá, sabe? Todo mundo da emissora, é todo mundo de outras emissoras que também tem expectativa, o público que fala assim, pô, a ESPN vai voltar a fazer. Então foi também outra responsabilidade, assim, enorme, assim, que eu fiquei muito, muito feliz, assim, de sabe, quando você vê que as pessoas confiam, assim, no seu trabalho, não, a gente fez tudo isso e vamos deixar na mão de alguém. E quando colocam, assim, na sua mão, você fica muito satisfeito, assim, então é um reconhecimento mesmo, sabe? Mas também é isso, né? Também você sabe que tá todo mundo vendo, tem aquela pressão, dá um frio na barriga, né? Mas esse é o tipo de momento que você quer trabalhar, entendeu? E antes da gente ir pro Na Lata aqui, uma última pergunta. O que você pensa dos jornalistas que revelam os clubes que eles torcem e por que você ainda não revelou o seu? Embora a gente sabe que você não pode falar mal do Palmeiras, né? Eu já revelei, o Neto já revelou, e eu não escondo que a cada ano eu vou mudando de time. Entendeu? Cada ano eu tenho uma torcida, não uma admiração, uma torcida, né? Então, cara, eu acho que é um barato isso daí. Tem muitos jornalistas assumem, né, admitem, brincam com isso, trabalham com isso. Na época que eu era mais novo, que a gente está falando aí, né, do Avalone, cara, era só o Avalone que você não sabia de mais ninguém. O Milton Neves também, né? O Milton Neves sempre se disse santista. Mas acho que hoje também, por causa de rede social, isso tá mais... diminuiu um pouco, assim, esse mistério todo, né? De quem torce, para quem que torce, né? Até porque muitas vezes o cara vai pro estádio, ou posta uma foto com camisa, sei lá. Então, acho que isso está mais próximo do torcedor, né? Mas isso, na época que eu era mais jovem, mais novo, assim, era um mistério, assim, você saber para quem cada um torcia. Então, entrando aqui na reta final da nossa entrevista com o querido Bruno Vicari, vamos aí fazer a edição do Na Lata. A gente faz uma pergunta, você pode ter uma palavra ou você dá uma sequência aqui. Por exemplo, a primeira, um sonho que você ainda quer realizar na carreira, né? A gente já falou um pouco dos privilégios que você teve aí de cobrir eventos mundiais, agora apresentar no Sport Center. Tem algum sonho que você ainda pretende realizar como jornalista? Ó, tem vários, tá? Essas coberturas que eu fiz aí de Copa do Mundo e de Olimpíada, eu fiz sempre assim, sem credenciamento, né? Então, assim, não estava no estádio, no local. Então, acho que voltar a fazer essas coberturas assim, né, agora, né, credenciado assim, seria legal. Mas, por exemplo, eu nunca fiz uma cobertura, mas já estive nesses eventos, né? Então, são coisas que eu já realizei, certo? Eu, por exemplo, nunca fiz um jogo de Champions, eu queria muito fazer, tipo, estar numa final de Champions. Mas talvez, acho que hoje, assim, se me falasse assim, escolhe um, assim, para ir, para tá, eu acho que eu escolheria um Super Bowl. Eu acho que seria uma coisa, assim, diferente, que para mim seria fantástico, assim. Acho que, assim, finais de NBA parecem ser também eventos muito legais, mas acho que talvez se eu pudesse estar em um hoje, acho que era um Super Bowl, assim, fazer uma final. Louco demais. E uma decepção? Decepção no quê? Na carreira? Na carreira. Isso, profissional. Nossa, decepção profissional. Nossa, essa daí é uma boa pergunta, viu? Porque eu não lembro de terem me perguntado isso, acho que eu nunca parei para pensar. Eu acho que eu não tenho, assim, acho que as coisas que mudaram na minha carreira mudaram sempre no momento certo, sabe? Quando eu saí da Jovem Pan, acho que tipo, foi um encerramento ali de um ciclo, aí eu fiquei só no SBT. Depois, quando eu saí do SBT, também, claro, acho que assim, enquanto eu fiquei 8 anos lá, né?
E acho que enquanto eu fiquei, foi uma experiência fantástica, eu dei o melhor de mim, tenho grandes amigos hoje lá ainda, né? De todas as áreas, de todos os lugares lá. Então, acho que foram ciclos, sabe? Eu sempre vivi muito, assim, em ciclos. Então, e hoje eu vivi um ciclo fantástico na ESPN no BB Debate, né? Agora o programa também mudou muito, estou em outro ciclo no Sport Center, então não tenho decepções não, gente. Eu sempre levo as coisas assim pro lado positivo. Você falou de vários momentos aí, Sport Center, Jovem Pan, mas qual foi o melhor momento da carreira para você? É esse que você está vivendo ou algum que já passou? É muito que a gente compara com o auge de jogador, né? É, O seu auge, no caso, seu melhor momento para você é o atual ou já passou ou está por vir ainda? não, a gente sempre imagina que ainda vai vir, né? A gente sempre imagina isso. E eu sempre imagino que a minha carreira tá, tipo, sempre indo para cima, né? Felizmente, nunca aconteceu assim, de eu, tipo, dar um passo para trás, assim, né? Pelo contrário. Então, poxa, é claro que quando você fala assim, pô, você tá numa Copa do Mundo na Rússia, aquilo tem um peso muito grande. Quando você fala, poxa, eu estou apresentando a apresentação de um Bola de Prata, edição 50, por um prêmio super tradicional, aquilo é um ponto alto da carreira. Quando você é escolhido para emissora para abrir um estúdio novo da ESPN no Sport Center, também é um ponto alto, certo? Então, acho que assim, são todos momentos marcantes, né? Talvez, então vamos fazer o seguinte, É se eu para for escolher um, assim. então, ó, mas se eu for juntar quando você fala vai jogador, assim, às vezes o jogador vive uma fase boa. Talvez se eu for juntar essa fase de 18 até agora, esses 3 anos, nesse ciclo aí, é o meu melhor, né? Porque tem tudo isso que eu falei para vocês, né? De Certeza. Copa, do Bola de Prata, de Sport Center. Tá no auge há um Mas, tempo. é, mas assim, tudo, gente, tudo acontece assim na hora e tem um peso importante. Porque, por exemplo, o que eu vou contar para vocês, quando eu fui lá fazer, quando eu estava naquela história ali do Milan, aquilo ali para mim era final de Copa do Mundo. Se eu não vencesse, se eu não ganhasse aquela partida ali, talvez hoje eu não estivesse aqui. Depois, quando eu fiz ali as coberturas da Fórmula 1 para a gente na rádio, também era muito importante. Aquilo para mim tinha um peso na época, exatamente o mesmo peso que tem o Sport Center hoje. Né? Então, assim, é claro que você fala, mas, poxa, você estar numa Copa do Mundo é muito maior do que você ser um repórter na Fórmula 1. Beleza, olhando de fora, beleza. Mas para mim, naquele momento, também era muito importante. Deve ser como é para um jogador aí de futebol, né? Sei lá, meu, amanhã, vamos imaginar aqui, amanhã o Patrick de Paula, ele é vendido, não sei o quê, ganha uma Liga dos Campeões, vai para a seleção, ganha uma Copa do Mundo, beleza, mas assim, o Paulista que ele ganhou lá atrás, até aquele pênalti para ele, também foi importante. E se o cara erra aquele pênalti, talvez, né, não tivesse a continuação da história. Então, assim, vários pênaltis daquele eu também bati, entendeu? Uhum. São Mais ou menos, fases, claro. é mais ou menos isso. Mas acho que assim, o mais importante, claro, quando você fala assim, Copa do Mundo, tal, acho que isso acaba sendo auge. Perfeito. Legal. E um ídolo esportista ou um jornalista que você tem? Ah, ídolo para mim, acho que sempre foi o Senna, né, como atleta. E poxa, hoje assim, eu gosto muito do Federer, eu gosto muito do Phelps. Essa outra coisa assim, eu falei para vocês que eu tive a felicidade de trabalhar com as pessoas que eu gosto, né, que eu admirava. Também tive muita felicidade de entrevistar grandes caras. Acho que desses dias, ó, eu já estive assim com o Nadal, com o Hamilton, com o Bolt, com o Phelps, com o Pelé. Então são todos caras muito grandes, né? Tá sem Mas, currículo, graças a Deus. então, estamos num caminho bom, né? Sim. Mas eu acho que assim, ídolo, é que vocês estão me falando que era papum, eu tô enrolando pra caramba, né, nas respostas. Não, tá, Mas tá, ídolo tá ótimo. seria o Senna, e hoje, se fosse um assim, acho que é o Federer. E a gente tá vendo, TH, ele torce para o melhor. O Nadal é o segundo, assim como, Esse negócio como de o Nadal Messi. não dá. Não. Agora eu vou perguntar Não, o melhor jogo que calma lá, você meu patrão. cobriu em loco. Melhor jogo que eu cobri em loco? Ó, boa pergunta essa também, hein? Ah, eu acho que o mais importante é que aí eu tava ali esses de Copa, né? Foram, foram os maiores, né? Tipo, eu tava ali na Brasil e Holanda,
Mas não sei. Puta, boa pergunta, hein? Deixa eu pensar. Eu vi, assim, eu peguei uma fase, assim, de uns caras muito grandes também aqui em São Paulo ainda, né? Isso eu tô falando cobrindo ali em campo, né? Sim. Tipo, Ronaldo, sabe assim, quando tava no Corinthians, Roberto Carlos. Um cara, assim, que foi uma coisa fantástica, assim, que era muito diferente dos outros, foi quando o Adriano, o Imperador, jogou no São Paulo. Também ele ali, assim, cara, era uma coisa que ele era muito acima, sabe, dos outros. Até porque quando ele veio para o São Paulo, ele estava no auge da carreira dele. Sim. Né? Ele veio por uma questão ali meio que disciplinar da Inter, né? Não, ele não estava no fim de carreira, ele estava realmente no auge. Mas, pô, eu vou pensar num jogo, hein? Depois eu respondo para vocês, assim, o melhor jogo em loco que eu cobri. Eu lembro de alguns muito marcantes, tipo um Flamengo e Corinthians no Pacaembu, que o Flamengo eliminou o Corinthians na Libertadores, né? O do Love. Você lembra desse O dia, do Love. Daniel? Eu Você brinco lembra? com eu brinco com o Chicão até hoje, que eu tava ali no atrás do gol ali, exatamente onde o Chicão bateu uma falta e o Bruno, cara, pegou assim, ó. Goleiro Bruno, né? Pegou, cara, a bola, tipo, tava certa que ia entrar. E o Bruno foi lá e pegou. Então, esse foi um jogo muito marcante, assim, porque o Pacaembu tava lotado, o Corinthians ainda não tinha vencido a Libertadores, né? Não passava das oitavas. Tinha esse peso todo. Daniel gosta desse dia. E para você, o jogador assim que você mais se tornou próximo na sua trajetória, assim, na sua carreira, que você hoje tem uma certa amizade. Eu não digo nem uma grande amizade, porque não sei se você tem com algum, mas que você é mais amigo, assim, mais parceiro. Eu acho que jogador em atividade eu não tenho muitos, não, assim. Acho que tem muitos caras que gostam do meu trabalho, assim, sabe? Sempre vendo, assim, às vezes a gente troca mensagem, tá no mesmo ambiente, os caras respeitam, assim, tipo, desses caras de seleção brasileira, tipo, sei lá, William, do Chelsea. Então, os caras, assim, tipo, o Bruno Guimarães, sempre às vezes manda uma mensagem, assim, né? Um negócio no Instagram, o William também, o Dudu, quem mais? Mas, assim, não são caras, o Moisés, não são caras que eu sou amigo, entendeu? Não tenho uma amizade com eles. Mas, muitos caras, Rodrigo Caio, meu, é um cara, meu, super gente boa, mas amizade eu não tenho, tá? Se quiser indicar eles para vir aqui com a gente, show. Mas, assim, uma coisa muito legal que a gente tem também, que é um privilégio, é que muitos caras que eu acompanhei de perto, que eram ídolos, eu depois passei a trabalhar e hoje são meus amigos. Né? Então tem uns caras, puta, meu Fábio Luciano, meu cara é muito gente fina, cara. O Amoroso, o cara é nota 10. Outro dia o Silas mandou uma mensagem para mim, pô, Bruno, que saudade, faz tempo que a gente não se fala. Porra, o Silas, meu, E o imagina. Zé Elias também, né, que é muito Zé da Elias, hora. o Zé Elias, eu nem cito o Zé Elias, porque o Zé Elias a gente nem vê mais como jogador, sabe? O cara é tão nosso ali, tanto da zoeira ali, da brincadeira, que a gente até esquece que o cara é jogador de tão próximo que ele Quando a é. gente foi na ESPN, ele recebeu a gente bem pra caramba. Então, o César É verdade. Sampaio, imagina, meu, César Sampaio, Djalminha, né? o Djalminha, o César Sampaio, o Zinho, esses caras, meu, Edmundo. eu via quando eu era pequeno, de repente o cara tá. Tipo, você encontra o César Sampaio, você porra, você não me chama mais, não sei o quê, tipo, como se fosse um amigo meu, sabe, que eu encontrasse, às vezes eu tô com a minha esposa, assim, né? Ela fala, cara, não consigo, eu ainda não tô acostumada com isso. Tipo, o César Sampaio, que era um cara que eu torcia, que eu via na Copa do Mundo, que deu título pro Palmeiras, tipo, tá conversando com a gente, sabe? Ainda é muito engraçado essas coisas, assim. O próprio Zinho também. Então. Mas sempre um grande privilégio, né? Eu me imagino nessa situação, como seria para mim. Imagina hoje, fala um cara aí que você gosta hoje. Ah, sei Que lá, time que você torce, Celeste? eu sou São Paulino, então é Ah, como se fosse o meu ídolo máximo, maior, o Rogério Ceni. Daniel Alves, vai, Alessio. Não, assim, eu falo do Rogério porque é inevitável isso, né? Mas do elenco atual, assim, se eu visse o próprio Miranda, o Hernanes, pronto. Hernanes. Então, Hernanes. Imagina daqui uns anos, meu, se tipo, o Hernanes tá te ligando. Seria uma. Não é? Eu não sei, a primeira vez eu não sei o que aconteceria, né? Manteria a postura Tipo, profissional, mas por ficaria muito exemplo. feliz. Então, por exemplo, um cara que eu vi esse final de semana lá que eu não conhecia, assim, tipo, a gente tinha entrevistado, tipo, tava o Lugano lá na ESPN. Pô, um cara que, meu, até outro dia você tá torcendo, tá xingando.
Outro dia tava o Simon, como tem com árbitro também, isso que é engraçado, né? Tava lá o Simon, o Salvo, eu falava, meu, já te xinguei muito, hein? Você brinca assim com os caras, sabe? Porque isso é uma parte legal, assim, da profissão, e os caras são nota 10, assim, todos esses. Muito Boa. legal. Você falando do que você tem, de certa forma, mais amizade, uma intimidade, né, com os ex-jogadores, mas o jogador ou ex-jogador, hoje colega de profissão, mais resenha, assim, que você já teve? E que tem ainda, né? Acho que Eduardo de Menezes, meu. Eduardo de Menezes, porque quando a gente está falando dessa história do começo de carreira, né, o Edu me acompanhou muito em tudo, né, a gente cresceu muito junto, assim, sabe? A gente roeu muito osso junto, a gente continua roendo osso junto, mas a gente já foi pra balada junto, a gente tá no ar junto, sabe? Então, e ele é muito engraçado, muito, muito, muito. Então, Quem fazia mais sucesso na noitada, Bruno Vicário ou do Menezes? isso aí tá na história já. Isso aí já ficou na história, quem viu, viu, entendeu? Mas ele é uma figura, meu, do bem, assim, um cara mó bacana. E assim, eu tô contando algumas coisas aqui de quase 20 anos, né? E ele também tá junto nessa. Apesar das pessoas acho que não olharem pra gente na TV como os caras mais experientes da TV, porque não somos, mas você vê que já tem uma história aí de quase 20 anos, né? Perfeito. Cara, agora sem ficar em cima do muro, hein? Quem é o melhor Sim. jogador pós-Pelé? O brasileiro, cara. Brasileiro? Brasileiro. Bom, aí é entre Ronaldo e Romário, né? Eu ainda acho que é o Ronaldo, cara. Ainda acho que é o Ronaldo. Você vai colocar aí o Ronaldo, o Romário, claro, o Neymar é um cara que, apesar de não ter aí a Copa do Mundo, ele é um cara que está entre os melhores, né, pela qualidade técnica dele. Aí você tem os outros que ganharam Copa e foram melhores do mundo, né, tipo o Kaká e o Rivaldo, né. Ronaldinho. Aí você tem e o Ronaldinho também, claro. E uma geração talvez um pouco anterior, né, tipo o Zico, né. Mas cara, acho que é o Ronaldo. Vou falar Ronaldo aqui. E o maior time do Brasil? Isso aí eu falei outro dia lá, o pessoal do Desimpedidos veio me procurar isso aí, não sei se vocês viram isso aí. Mas lá no Desimpedidos me colocaram numa discussão com o Bruno Formiga, né? Para falar qual era o maior time do Brasil. E aí o Formiga estava lá defendendo o São Paulo. O São Paulo era o maior time do Brasil. E eu, com unhas e dentes, defendi o Santos. Porque entendia que quando você olha assim para o futebol brasileiro e alguém que represente o que é o futebol brasileiro, a gente enxerga isso no Santos, né? Claro que a pergunta não é quem tem mais torcida, né? Aí a resposta seria outra. Mas se você pensasse em um representante por tudo que já conquistou, pelos jogadores que formou, por tudo que está envolvido no Santos, aí eu normalmente nesse tipo de questão eu defendo esse DNA santista, entendeu? E o seu ídolo no esporte, você disse que é o Senna, mas digamos que para o esporte, quem você acha que é maior, o Senna ou o Pelé? Boa pergunta, hein? Mas acho que é o Pelé, né? Pelé é uma coisa assim mitológica mesmo, né? Acho que são duas figuras do mesmo tamanho. Acho que hoje você tem assim no Brasil, uma vez a gente fez isso ali no BB Debate de maiores atletas brasileiras assim. Eu acho que você tem uma tríade assim, três caras que são muito fortes, com imagens muito fortes. Pelé, o Senna e um cara que acho que a gente até pode colocar assim nessa mesma prateleira, que é o Guga. Porque o Guga é um cara muito carismático. Vocês acho que não são muito novos também, né? Mas assim, quando o Guga jogava também era uma maluquice. E é um cara assim, um resultado muito, com conquistas também muito expressivas, né? Mas aí acho que Pelé é Pelé, né, gente? Massa ou Rubinho? Olha, boa pergunta essa também, hein? Boa pergunta. Eu acho que o Massa ele tem mais vitórias, mas assim, o Rubinho, eu acho que ninguém fica tanto tempo na Fórmula 1 se não tem a qualidade que o Rubinho tem, né? Então acho que o Massa esteve mais perto de conquistar título, como a gente falou, né? Mas acho que a carreira do Rubinho talvez seja maior, sim.
Se você achou uma boa pergunta, Massa ou Rubinho, segura essa. Hum, Schumacher ou Hamilton? essa é mais difícil. Eu acho que o Hamilton hoje ele tá numa. Ele é uma figura que até talvez extrapole o esporte, né? Além Pelas. disso, né? Entendeu? Eu acho que a imagem do Hamilton hoje é muito forte, muito. Por tudo que ele. Não só por como ele se posiciona, né? Mas, assim, por tudo que ele representa, né? Um cara, assim, como ele estar na Fórmula 1, né? Que sempre foi algo Elitizado. tão elitizado, exatamente, né? Às vezes até segregador, assim, né? Então, acho que, cara, a imagem dele é uma coisa muito grande, é muito forte, assim, o cara conquistar tudo que conquistou. A gente nem consegue imaginar o quanto o que ele teve que superar, o quanto ele já sofreu. Eu já entrevistei ele algumas vezes também, não estou falando aqui que é um cara da melhor, nossa, um doce de pessoa, não é isso, né? Tipo, é um cara metido, na época que a gente entrevistou ali, né, tinha as coisas dele, assim, não sei agora como é que ele tá, né, se ele mais experiente, tá mais, um trato melhor, assim, mas o que ele conquista, assim, acho que tem um peso maior, assim, sem dúvida. Era um cara mais bad boy no começo da carreira, né? Era, mas não só o fato de ser bad boy, assim, né, ele tinha ali uns problemas ali com o pai também, né, depois ele precisou se, né, trocar ali de agente, né, mas mesmo no trato ali com as pessoas, era um cara meio, sabe assim, que puxava mais pro lado do mascarado, assim, né? Não era um cara, comparando um cara da mesma geração, um cara que era gente boa, que era tipo o Vettel, entendeu? Que era um molecão ali, tipo, Bravo, velho. entendeu? Mas É, o Hamilton, acho que ele representa, é muito forte o que ele representa hoje. por conta do tempo aqui, cara, que você falou com a gente. Agora, para cravar, quem será o próximo campeão do mundo após Lewis Hamilton? Cara, essa daí é muito difícil, velho. Essa aí eu não tenho noção. Depois do Hamilton. Vai ser o Bottas, né? Ah, Era para ser o aí, Grosjean, concordo. Vai, aí, cara, não sei. Essa daí eu não sei responder. Preciso consultar aí os universitários, né? Que volte a ser o Vettel. Porque vai você ser o pega aí. Verstappen. Vou torcer pro Daniel Ricciardo. Tem geração nova, né? Sim. Todo mundo fica aí na expectativa aí de aparecer uns caras tipo uns Sainz da vida, né? Já que o pai dele tem história Leclerc. também, né? Exato, Leclerc, né? O cara de Mônaco também seria diferente. Mas eu não sei, não sei, não tenho palpite para essa. Ficou em cima do muro. Essa aqui Essa, a gente sim, não precisa nem essa eu fazer, né? admito. Federer ou Nadal, acho que você já. Mas acho que é Eu só eu que gosto, escolho o mas Nadal mesmo. não, mas assim, essa, cara, é até injusto porque a gente fala Federer ou Nadal e o Esquece o Djokovic Djokovic. Sim, tem tantas, né? Ele é do mesmo tamanho quanto, né? Ele é tão Sim. igual quanto. sim. É Mas igual é essa mais próxima mala. aqui, que a gente vai fazer LeBron ou Jordan, mas fica o Kobe. É, não, mas o LeBron e o Jordan são maiores que o Kobe, né? Bem mais. São, Kobe, ele é sensacional. Tem são. a minha opinião. Mas aí eu sou sempre Jordan, tá? Sou sempre, sempre, sempre Jordan. Acho que a figura dele também, cara, é um cara assim, é um pouco afetivo, né? Porque foi quando eu também era adolescente e tal, né? Também curtia, era fanático por NBA. Mas eu acho que Jordan é Jordan também, né? Aí é o que a gente tá falando, a gente tá lá no topo, né? Falando de tipo Pelé. Cadê o Jordan aqui, ó? A gente tá falando de tipo Pelé, Senna, Jordan. São esses caras que estão aí num outro, Outro num outro patamar. nível. E para quem Né? não tem conhecimento, só vê a série na Netflix, né? The Last Dance, que Também. é Mas muito rebatendo gigante. a sua resposta, Bruno, com uma pergunta, Hum. mas você não acha que o LeBron é mais importante, já que você for do Hamilton e Schumacher nessa comparação? Você não acha que o LeBron é um cara mais importante na cena hoje, socialmente falando? Porque o Jordan É disparado, né? Sim, foi muito criticado na época justamente por não se posicionar, né? é, Com vários casos e tudo mais. Como o Thiago falou, pode ver isso no The Last Dance. é verdade. Mas acho que também tem uma coisa assim, hoje existe, até por causa de rede social, né? Existe uma cobrança maior que em décadas anteriores não existia, né? Era muito difícil não, né? Claro que
sempre existiram aqueles que saíram, assim, do esporte, né? Pô, se você voltar, tipo, Jesse Owens, o próprio Muhammad Ali, tá aqui, ó, o próprio Muhammad Ali, né? Esses caras também, não tinha rede social, não tinha nada, e os caras se posicionavam. Mas o que eu tô querendo dizer é que essa cobrança que tem hoje, pô, o cara não vai se posicionar, tal, naquela época, mesmo na época do Jordan, dificilmente tinha, né? Então, talvez se fosse Jordan hoje, talvez ele se posicionasse de maneira diferente, entendeu? Eu penso que vai um pouco de cada atleta, né? Porque tem muitas críticas atualmente também sobre isso no caso do Neymar, né? Também. Então, acho que vai muito... será sobre isso. Acho que vai um pouco mais do atleta. É que eu acho que assim, eu respeito quem também não quer, também não acho que o cara tem que se posicionar por tudo, né? Às vezes é melhor se posicionar ou dar uma opinião, quem realmente entende, né, do negócio. Mas, para algumas questões, você não pode simplesmente fechar os olhos, certo? Algumas questões, a pessoa precisa ser firme, né? Precisa se posicionar porque a palavra dela é muito importante. Então, não é se posicionar por simplesmente se posicionar, entendeu? Por, não, tá todo mundo falando, então eu preciso falar, tal, não é isso. Mas acho que algumas questões que são unânimes, que não tem discussão, você deveria ser assertivo ali na hora. E para fechar aqui, cara, essa resenha show de bola, queria que você escolhesse, você vai apresentar o Sport Center, você escolher 3 comentaristas. De qualquer emissora, deixar claro, assim. Pode ser que já trabalhou com você. Mas isso aí, gente, isso aí é fácil, né? Eu vou escolher os 3 que estão comigo hoje. Vou escolher o Mário Marro, o Eugênio Leal e a Mari Spinelli. Isso daí, gente. Vocês podem falar o que for, mas eu vou abraçar meu time sempre, pode ter certeza. Meu time é esse. E é isso aí, muito obrigado, Bruno Vicari. Chegamos aqui ao fim dessa entrevista. Show de bola, rendeu muito o assunto. Se a gente pudesse, ficava aqui, faltou algumas perguntas, mas o tempo foi esse. Muito obrigado, queria agradecer. Muito sucesso. Saiba que você para a gente é uma referência. Criamos esse papo há algum tempo, já conseguimos agora. Um privilégio ter você aqui com a gente e muito obrigado. Pô, Daniel, obrigado, viu, Alessio, Thiago. É muito legal, assim, quando também... Às vezes a gente fala como eu falei, poxa, quando você vai para o Sport Center, você vê que o pessoal da empresa confia no trabalho e tal, né? Mas quando a gente tem esse retorno também é muito importante, né? Afinal de contas, a gente faz os programas e faz o trabalho também para vocês que estão vendo e que também estão no meio, né? Então, acho que ter esse retorno aí, não só de quem assiste, mas de quem também está na profissão, como vocês estão, para mim é muito legal. Obrigadão aí. A gente que agradece. Chegamos ao fim aqui. Você que gostou, deixe seu like, segue o Vicari nas redes sociais lá. Isso, pô. Pode divulgar aí, Vicari, fica à vontade. Jabá, seu podcast também, Jabá, né? grátis aqui. Coloca o arroba dele aqui, Vitão. Pode seguir. Coloca aí, Vitão. Bruno Vicari aí pro pessoal me seguir. O podcast também que você tem. Segue ele lá no Instagram, Twitter. Muito obrigado. Você que ficou até aqui, segue a gente por onde você estiver ouvindo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, deixe seu like, compartilha, faz bombar esse vídeo aí. Até a próxima, valeu e tamo junto. Valeu!